Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, nesse dia lindo e maravilhoso. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor em Gênesis 1, no versículo 27, aonde Deus ele criou o início de todas as coisas. E aí a gente pode entender um pouco que o motivo de a gente estar aqui vivendo pela graça de Deus. Amém? Gênesis 27 diz assim: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus. O criou o homem e a mulher, ele os criou. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E o que a gente pode ver disso daqui, desta meditação daqui, é que quando Deus criou tudo isso, né? Todas as coisas e Ele nos criou, Ele nos formou do pó da terra e nos colocando sobre a terra. Deus ele tinha um projeto, porque Deus ele não ia criar tudo isso sem Ele ter um projeto todo preparado pela sua mão. Ele tem um projeto nas mãos dele, né? E a gente pode ver e contemplar tudo isso, né, pela magnitude de tudo que a gente vive, pelo lindo mundo em que vivemos, nos quais Ele nos colocou. E o que a gente pode entender que quando Deus faz o homem e a mulher a sua semelhança, isso quer dizer que Ele preparou uma geração. Ele preparou um povo através do homem e da mulher, para que esse povo pudesse se tornar a igreja de Cristo, do seu Filho. E essa igreja, ela possa se tornar os adoradores, os verdadeiros adoradores do Filho dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele criou, antes de tudo isso, antes da fundação do mundo, Jesus já existia. Mas ele queria entregar na mão do seu filho a sua herança. E a gente pode ver que Jesus disse que nós somos herdeiros do reino. Porque nós fazemos parte do reino, né, da casa. Somos herdeiros do reino. Isso é tão lindo, isso é tão grande, que a gente pode entender que a Bíblia diz que eu e você somos a igreja. A igreja santa, a igreja imaculada, aquela que vai subir ao céu e vai contemplar a glória de Deus, contemplar a glória do Filho dele. Eu gostaria de ler aqui um pouco sobre o Evangelho segundo João. E aí a gente pode até entender um pouco de tudo isso, aonde quando Deus criou o homem e a mulher e fez a sua imagem e semelhança. E logo no início do João 1 diz assim, o Evangelho de 2 João diz assim: a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Veja, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz, ela resplandece nas trevas. Aleluia. E as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, que o nome dele era João. Este veio para dar o testemunho, para que testificasse a luz, Cristo, e para que todos crescem por ele. Mas ele não era a luz, mas para que testificasse a luz, Jesus. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Aleluia. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Veja, Jesus veio para todos nós, todos.
mas não receberam. Mas a todos quantos receberam, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Todo aquele que crê no Filho do Homem, ele se torna herdeiro do reino de Deus. Herdeiro e vai viver com o Filho de Deus. É a promessa. E aos que crê no seu nome, aleluia, e os quais não nasceram nem de sangue, e nem da vontade da carne, mas do Espírito, aleluia, mas nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, o primogênito, o único Filho verdadeiro de Deus, cheio da graça e da verdade. João, ele testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu sempre falava, o que vem depois de mim e antes de mim. Meu Deus, que coisa linda. João diz, o que vem depois de mim. Ele veio depois de João, na terra. Mas já existia antes de João e antes de toda a fundação do mundo. Porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, a graça e a por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça, a verdade, vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez o conhecer. Irmão, a gente pode ver aqui, no segundo evangelho de João, que, veja que Deus, olha só, quando a gente vê aqui, o que a gente acabou de ler aqui, no início de Gênesis, a gente vê que Deus, ele criou o homem e a mulher à sua semelhança. E ele fez os dois para que os dois tornassem a igreja de Cristo. E a gente vê aqui, no início aqui do Evangelho de João, que quando Deus, tudo já existia. Tudo, Jesus já existia, o projeto de Deus existia, haveria todo o percurso que Jesus ia passar na terra, já existia. Deus já tinha preparado tudo. Sabe o que eu quero tirar de tudo isso? É que você, no seio da sua mãe, Deus já tem um projeto na sua vida. E quando Deus te coloca aqui na terra, a Bíblia diz que é para você brilhar, você vai brilhar, você vai ser luz do mundo, porque você vai ser nascido da carne e do sangue dos seus pais. Mas quando você chegar aqui na terra, você vai ser iluminado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está conosco, está na terra. Está conosco em todo aquele que crê. Ele não verá as trevas. Ele pode viver nas trevas, no mundo corrompido que estamos vivendo. Mas ele verá a luz. Ele verá a luz, ele contemplará a luz e ele viverá sobre a luz. E assim ele crê no nome do Filho de Deus. Está na palavra. Que nós possamos entender nessa mensagem de hoje que Jesus, ele subiu aos céus. Ele está lá no seio da casa de Deus, no seio da morada celestial. Mas ele deixou aqui o Consolador, o conforto para as nossas almas. E todos aqueles que nascem do sangue, da carne de um homem, de uma mulher, mas ele vai ter a graça de poder receber, de sentir, de ver e contemplar a glória de Deus. Porque o Espírito da luz está conosco. São escolhas que fazemos na nossa vida e que nós possamos a cada dia meditar nisso e possamos buscar o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que nós possamos mergulhar em tudo isso, viver o Evangelho do Senhor e se santificar, para que nós possamos ser essa igreja que Deus preparou desde o início, desde a fundação. Ele preparou o homem e a mulher para que possamos ser a igreja de Cristo imaculada, santa, sem ruga, sem pecado.
E que nós possamos a cada dia buscar isso na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.